Retrospectiva do canal em 2024. Por número de visualizações. Acompanhe alguns recortes e acesse os conteúdos completos nos links na descrição. Antirracista, o que e como usar. Sempre propõe atividades que complementem o livro, como debates, oficinas de música, de pinturas, de instrumentos musicais e danças afro-brasileiras, possibilitando uma verdadeira imersão cultural. Essas ações ressaltarão as contribuições das culturas africanas para a formação do povo brasileiro. Promova uma conversa franca, aberta, sobre como o racismo afeta a sociedade como um todo. Converse com os estudantes sobre como os personagens lidam com o preconceito, favorecendo reflexões sobre a importância do combate ao racismo incansavelmente em seu cotidiano. Incentive os seus estudantes a relacionarem as histórias estabelecidas e os contextos afro-brasileiros vigentes, conversando sobre preconceito, discriminação, desigualdades de oportunidades, acesso a bens e serviços, acessos a serviços sociais básicos. Ao final das leituras ou das narrações das histórias, das contações das histórias, desafie os estudantes a produzirem suas próprias histórias em gêneros textuais diversos, em gêneros com os quais eles têm intimidade, nos quais eles se sentem mais à vontade, movidos pelas histórias e pelas personalidades afro-brasileiras. Então, de agora em diante, como eu anunciei, vão aqui 10 obras que, para mim, cumprem muito bem esse desafio de forma crítica. Então vamos à primeira. Essa ordem também ela é aleatória. Amoras, da Companhia das Letras. Nessa obra, o multiartista sensacional Emicida celebra a identidade e a beleza negra por meio de uma história cheia de poesia e conteúdo crítico. Caderno Sem Rimas, da Maria, do Lázaro Ramos, publicado pela Palas. E também do incrível Lázaro Ramos, ambos ilustrados pelo Maurício Negro, o Caderno de Rimas do João. Portanto, Caderno Sem Rimas de Maria, que a brincadeira aqui de inventar palavras sobre representatividade, e o Cadernos de Rimas do João, que também tem esse desafio de produzir rimas sobre a representatividade negra e temas correlatos. Como surgiram os escritores? A história dos escritores começou quando a humanidade desenvolveu a escrita. Então, por volta de 3.500 a.C. As primeiras formas de escrita apareceram na antiga Mesopotâmia, atual Iraque, com os sumérios usando a escrita cuneiforme para registrar transações comerciais e leis. Ao mesmo tempo, os egípcios desenvolviam os hieróglifos. Assim, podemos afirmar que os primeiros escritores eram, na verdade, escribas, treinados para registrar informações em tabuletas de argila, ou papiros, há cerca de 2.000 anos antes de Cristo. Com o tempo, os escribas começaram a escrever não apenas sobre transações e eventos, mas também sobre temas religiosos, mitológicos e históricos. No Egito e na Mesopotâmia, eles registraram mitos e histórias, como este aqui, o Poema de Gilgamesh, ou
a Epopeia de Gilgamesh. Esse é considerado um dos primeiros textos literários da humanidade. Os escribas desempenhavam um papel importante na sociedade, pois eram responsáveis por transmitir conhecimento e registrar a cultura e as tradições. Nota importante: ser escriba era um papel de altíssimo prestígio social, e apenas uma parte seleta da população tinha acesso à educação necessária para aprender a ler e a escrever. O processo da formação de um escriba envolvia anos e anos de treinamento intensivo e geralmente era reservado para homens de classes mais altas ou aqueles ligados à elite ou ao governo. Também acontecia de a posição de escriba ser passada de pai para filho, especialmente nas sociedades egípcias e mesopotâmica. Mulheres também podiam ser escribas, mas isso era muitíssimo raro. Perseguindo o curso da história, chegamos à Grécia e à Roma antiga, ali já cerca de 800 a.C. a 500 d.C. Na Grécia, surge o conceito do escritor como um criador de obras literárias e filosóficas. Autores como Homero, com Ilíada e Odisseia, se destacaram. Nessa época, os escritores começaram a ser reconhecidos por sua criatividade e habilidades narrativas. Em Roma, figuras como Virgílio, Horácio e Ovídio se tornaram importantes autores de poesia e filosofia. A fascinante jornada da escrita. Das primeiras formas de registro à escrita digital em 20 minutos. Origens da escrita. Muito bem, minha gente. Acho que tenho que começar pelo começo. Não, pelo começo do começo. A escrita surgiu de maneira independente em várias regiões do mundo, como o Oriente Médio, a China e a Mesoamérica. Já ouviu falar da Mesoamérica? É uma região histórica e cultural localizada na nossa América Central, que abrange partes do México, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica. É conhecida como uma das 6 áreas no mundo onde a civilização antiga se desenvolveu de forma independente, com características culturais, religiosas e tecnológicas bastante avançada antes da chegada dos europeus. As origens da escrita estão profundamente ligadas à necessidade de registrar informações sobre a economia, a administração e a religião. Então, as primeiras formas de registro remontam ali os 9.000 a.C. aos 3.500 a.C., por meio de tokens. Não. O povo dessa época não mandava código token para o celular de ninguém, para este confirmar recebimento e autenticar alguma transação. Antes da escrita propriamente dita, existiam métodos de contagem e registro através de pequenos objetos de argila usados para representar bens em transações comerciais. Isso mesmo, a matemática. Essas práticas, então, remontam desde os 9.000 a.C. no Oriente Médio. Os tokens de argila, que foram uma das primeiras formas de registro usadas pelas antigas civilizações, principalmente na Mesopotâmia. Como eu disse, guardem essa data, de 9.000 a 3.500 a.C. E presta atenção na nossa linha do tempo. Quais foram os primeiros escritores e escritoras negras? Vocês querem saber quais foram os primeiros escritores e as primeiras escritoras negras da história universal e da história brasileira? Pois bem, nos encontramos numa hora muito boa. Estes homens e estas mulheres
emergiram geralmente em contextos de escravismo, colonização e lutas por direitos civis. Para saber além, consulte as fontes bibliográficas ao final deste programa e também nas descrições do vídeo. Então vamos direto ao ponto. Vejam alguns dos primeiros e mais importantes escritores e escritoras negras da história, cuja produção literária desafiou as opressões das suas épocas. E em uma ordem cronológica, vamos começar lá do início, do século XVI, com Juan Latino, especificamente entre o ano 1518 e 1549, na Espanha. Juan Latino era de origem africana. Foi um escravizado liberto que se tornou um professor universitário e poeta na cidade de Granada. Latino escreveu em latim, por isso Juan Latino. E foi um dos primeiros escritores negros a publicar poesia na Europa. Segundo nome é Anton Willem Amo, de 1703 a 1759. Amo foi um filósofo africano nascido em Gana e levado à Europa enquanto criança. E vamos lá, porque a coisa tá preta e amanhã é dia de branco. Hã? Como? Expressão racista? Qual o quê? Você está querendo denegrir a minha imagem. Deixa eu te esclarecer uma coisa. Eu até tenho amigos que são negros. E eu quase que vim hoje com uma camisa de estampa étnica que eu até gosto muito, tá? E deixa eu começar o programa porque eu não gosto de nada feito nas coxas. E chega dessas críticas meia tigela. E se insistir, eu te coloco na minha lista negra, tá? E vai me respeitando, que eu não sou das tuas negras, seu boçal. Mesmo elaborando esta frase como exemplo de carga racista nela contida, me doeu muito fazê-lo. Na dor do exemplo desta curta locução estão contidas 11 expressões racistas. 11, com as quais não raro nos deparamos diariamente. Veja de novo no vídeo. Olá, minha gente! Vamos lá, porque a coisa tá preta e amanhã é dia de branco. Hã? Como? Expressão racista? Qual o quê? Você está querendo denegrir a minha imagem. Deixa eu te esclarecer uma coisa. Eu até tenho amigos que são negros. E eu quase que vim hoje com uma camisa de estampa étnica que eu até gosto muito, tá? E deixa eu começar o programa porque eu não gosto de nada feito nas coxas. E chega dessas críticas meia tigela. E se insistir, eu te coloco na minha lista negra, tá? E vai me respeitando, que eu não sou das tuas negras, seu boçal. Viram? Infelizmente, constatamos diariamente o quanto nossa sociedade continua alimentando o racismo de diversas formas. Uma destas se manifesta na forma do racismo linguístico, na forma de palavras e expressões que conduzem elementos profundamente racistas na comunicação cotidiana. Muitas vezes, sem nos darmos conta disso, o que denota uma forte dimensão do racismo estrutural.